Hoje estamos no segundo dia de aula, vamos dar continuidade na introdução. Então falamos sobre como ler o Antigo Testamento, qual o propósito, a essência do Antigo Testamento, quantos livros tem o Antigo Testamento? O Antigo Testamento tem 39 livros no Antigo Testamento, que depois a gente vai ver a divisão deles certinho. E a situação é, nesses 39 livros do Antigo Testamento, a gente tem, nesses 39 livros, temos o cânon judeu, que é a escritura hebraica, que a gente falou, que é a Taná, e tem o nosso cânon, que é a formação da nossa Bíblia do Antigo Testamento a protestante. Tudo bem que aqui está pequenininho, né? Aqui para vocês lerem. Na escritura hebraica, na Taná, está o seguinte, 3 categorias, obrigado, aumentou bastante, tem a lei, que significa Torá, então tem a lei, e a Torá ela é formada por os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí eles passam os profetas. Vocês vão ver que é diferente do nosso. Então eles têm os profetas anteriores e os profetas posteriores, mas é chamado de Nebiim. Torá, a lei. Os profetas Nebiim. Então os profetas anteriores, Josué entra como profeta para eles. Tá bom? Então, Josué, Juízes, Samuel, não existe como na nossa Bíblia. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. É reis. É tudo uma coletânea só. É um livro só, tá? É a mesma coisa. Primeiro Samuel, segundo Samuel para a gente, para eles é Samuel. Isaías, os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Que 12 são esses daí? São os profetas menores que nós temos na nossa Bíblia. Se alguém perguntar, que 12 são esses? São aqueles profetas pequenininhos, que a gente depois vai comentar quando chegar aqui do nosso cânon, tá? E aí tem a lei, Torá, os profetas Nebiim, os escritos Ketubim. Então, Torá, que é a lei, os profetas, desculpa, que ali já está profetas, Nebiim, e agora os escritos, tá? Ketubim, é com capa, tá? Ketubim. E aí é formado pelos livros poéticos, os 5 rolos, que também são as poesias também, que aí os livros poéticos são os Salmos, Provérbios e Jó. Jó entra como livro poético para eles também. Os 5 rolos, que é o Cântico dos Cantos, que para a gente é Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Os livros históricos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Ok? E aí a gente vai para o cânon, que vocês vão ver a pequena diferença, mas tem diferença sim. De repente você vai perguntar, André, mas por que eles dividem dessa maneira aí? Porque para eles, na cabeça dos judeus, eles dividem nessas 3 categorias e nós dividimos em gêneros. Então a gente pode ver que a nossa Bíblia não vai estar em ordem cronológica. Isso é uma má notícia para a gente, que todo mundo quer saber a ordem, que daqui a pouco eu vou falar para vocês mais ou menos como a divisão do Antigo Testamento. E então, assim, a gente divide em categorias, em gêneros, desculpa. É como você entra numa biblioteca. Entrou na biblioteca, você procura gênero filosófico, história, então você vai procurando e é mais ou menos o nosso como foi dividido também. Mas você pode ver que a essência é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Então, a lei, que a gente chama de Pentateuco, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É bom que nessa imagem que foi pega na internet, já tem mais ou menos a datação, né? Quanto mais ou menos eles foram escritos. A ideia, a maioria dos historiadores vai falar entre 1500 antes de Cristo
até Malaquias, nosso último livro da Bíblia, ele vai falar que é mais ou menos 400 anos, tá bom? Antes de Cristo. Então, se alguém perguntar, mais ou menos quando foi escrito o Antigo Testamento, então você vai falar entre 1500 antes de Cristo e 400 antes de Cristo. Isso é a ideia praticamente de todos os reformadores. Alguns, aí você vai perguntar, mas tem outros pensamentos? Sim, tem outros pensamentos que não adianta nem colocar, porque na hora que eles colocam a visão deles, que eles percebem que a Bíblia judaica, vamos dizer assim, a Escritura, a Taná, foi escrita para eles depois que Israel, né, os judeus voltaram do exílio babilônico. Então foi muito próximo já da vinda de Jesus Cristo. Então, na verdade, não dava tempo para um cânon ser formado. Então, aquilo tudo que foi escrito, aquelas profecias que aconteceram, né, que foi as profecias faladas, né, que foi assim diz o Senhor, vai acontecer isso, vai voltar do cativeiro, vai para o cativeiro, eles acham que aquilo tudo, como eu falo, para os liberais, a ideia deles é o seguinte: tudo aquilo já tinha acontecido e a pessoa só redigiu algo que já aconteceu e colocou como uma profecia. E não é verdade. Isso não é verdade. Por isso que como eu falei para vocês, eu vou peneirar ao máximo para que vocês tenham uma centralidade realmente, que é a palavra de Deus, que realmente Deus usou autores, homens e mulheres, e até pessoas, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, fontes extrabíblicas também, tá bom? Então, aí tem os livros históricos, que são 12 livros históricos, que o nosso é dividido em 12. Então, tem Josué, ele entra como histórico para a gente, para eles entra como profeta. Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, né? Então, toma cuidado só se alguém falar assim, primeira Samuel, como, por exemplo, primeira carta, né? Não, é primeiro livro de Samuel, tá? Mas isso daí não altera muito, é só para vocês terem noção que no Antigo Testamento são livros, no Novo Testamento são epístolas, cartas. Então, isso dá diferença. Então, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, tá bom? Os 5 livros de poesia, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ou Cântico, né? Cântico dos Cânticos, e os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, como eu falei mais ou menos, entre 430 e 400 antes de Cristo. A pergunta que eu vou fazer para vocês, tanto vocês da internet, como os meus irmãos e irmãs que estão aqui sentados. Qual a diferença de profetas maiores e profetas menores? Eu sempre tive essa pergunta para fazer para mim mesmo. Eu sempre fiz e eu vou te falar a verdade, eu só descobri depois que eu entrei no seminário, nada que um seminário falasse algo diferente, mas é algo que a gente vai estudando e a gente acaba, opa, que coisa tão simples. E já no passado me perguntaram uma vez, por que profetas maiores, profetas menores? Será que esses profetas eram aqueles mais ungidão de Deus, aqueles mais poderosos, aqueles que realmente tinham uma intimidade com Deus? Vocês acham que foi isso? Não, não. Sabe qual é? Sabe o que é? De uma forma bem simples, profetas maiores, porque são mais capítulos. Profetas menores são menos capítulos. Só isso. Não tem nada de especial. E quando eu descobri isso, eu falei, eu pensando que os profetas maiores eram os top, mas não, era só isso. Capítulos maiores, se alguém perguntar, como já aconteceu comigo, de repente pode acontecer com você já sabe. Profetas maiores, mais capítulos, e profetas menores, menos capítulos, tá bom? Depois a gente vai falar da tão famosa polêmica dos apócrifos, tá? Calma, ainda vamos chegar lá. Segura aí um pouquinho. Eu quero falar aqui para vocês terem uma noção que, como eu falei anteriormente,
uma coisa que fiquei muito triste, mas aí depois você vai estudando, você vai tendo esse discernimento, né? Sobre como é a cronologia do tempo do Antigo Testamento. Então, muitas vezes a gente pergunta, que pena que os livros do Antigo Testamento, né, não estão na ordem cronológica. Então, vamos lá. Se vocês puderem apontar aí, eu vou também, não está aqui, mas aponta, eu vou falar bem devagarzinho, só para vocês terem uma noção, e estudar em casa. Estuda em casa que fica mais fácil. Então, tá lá. A história antiga, que muitas vezes muitos historiadores vão chamar de história primeva. Deixa eu até anotar aqui. Isso, tá? Se vocês escutarem, é a história antiga, primeva, tá? Ela tá de Gênesis 1 até Gênesis 11. Então, isso daí é a história, da criação até o chamado de Abraão. Até o chamado de Abraão. Então, é isso daqui. Aí depois, que é a segunda, né, vamos dizer, essa segunda parte, que é o que eles chamam de período patriarcal. Aí esse período patriarcal, que é da história de Abraão até José, vai de Gênesis 12 até Gênesis 50. É o período patriarcal. Aí depois, o terceiro, é a libertação do Egito e a entrega da lei, que a gente vai ver de Êxodo até Deuteronômio. Aí o quarto é a conquista da terra prometida, que aí a gente já vê Josué, é o livro de Josué. O quinto é Juízes, que a gente vê do livro de Juízes até o segundo livro de Samuel. Então a gente vai ver esse tempo todo dos Juízes. E aí depois não tem uma divisão como eu estou fazendo aqui, por quê? Aí começa a situação dos profetas. Aí a gente tem que começar a ler todos os livros e ver cada profeta, cada perícope, cada passagem. Às vezes um profeta, né, dá um tempo diferente do outro, tá? Então, o sexto é a monarquia inicial, que é dividido por Saul, Davi e Salomão, que é chamado Reino Unificado. É a monarquia inicial, quando o povo falou, nós queremos um rei. Todas as nações querem ter rei e nós não temos rei. A monarquia inicial é dividida entre Saul, Davi e Salomão. É o chamado Reino Unificado. Depois tem os dois reinos, que a gente vai aprender tudo isso. Fiquem tranquilos que vamos aprender tudo isso. Tem os dois reinos, reinos do sul e reino do norte. Quando Roboão, vai de Roboão até a queda de Jerusalém, em 586 a.C., tá? Então, do rei Roboão até a queda de Jerusalém, vai ser ali, a queda, quando eu falo, é a queda para os babilônicos, tá? Então, vai ser aquela divisão dos dois reinos, reino do norte, reino do sul. E o último é o exílio babilônico, é o tão famoso exílio babilônico, onde o reino do sul é exilado na Babilônia e fica, né, por 70 anos naquele terreno e retorna para a terra prometida. Aí vai incluir os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí fecha o cânon do Antigo Testamento. Então, se você lê desta maneira, que eu estou falando para você, fica mais fácil você ter uma noção panorâmica do que vai acontecer em todos os livros do Antigo Testamento. Tá? Quais as fontes utilizadas para os livros do Antigo Testamento? Essa daqui é muito, como vocês falam, muito ficha, é muito legal, porque foram vamos dizer assim, várias fontes utilizadas. A gente acha que só foi
Eu escuto muitas pessoas falando, só foi Deus falando para aquele autor, ou para aquela autora, né? Que tem mulheres também, que depois a gente vai comentar. Então, só foi Deus falando para ali. Calma, calma que a gente vai chegar lá. Mas, primeiro de tudo, primeira fonte que a gente pode ver, realmente, foi uma revelação direta de Deus. Uma revelação direta de Deus para aquele autor. Aí você vai falar, André, quando você fala autor, você está falando que Gênesis não foi Moisés que escreveu? Calma, a gente também vai comentar isso também quando a gente chegar no livro de Gênesis. Então não antecipa nada. Mas a maioria, como eu falo, dos reformadores, eles percebem que foi Moisés que escreveu. Então, mas tem alguns pormenores que a gente vai comentar também. Por isso que a gente tem que estudar bem para que a gente possa perceber bem o contexto cultural. Por isso que eu falei, tira a nossa visão de matemática, física, química, ciência, meteorologia, astronomia, tira tudo isso e a gente tem que voltar no tempo para ver realmente o que estava acontecendo ali. Então, Deus usou aquele autor. Por exemplo, não tem nenhum outro livro, seja extra-bíblico ou seja na própria Bíblia, que fale do chamado de Abraão. Não tem. Pode procurar. Se alguém achar aí, por favor, me fale. Não tem. O chamado de Abraão foi uma revelação direta e específica e não tem em outro livro. Se você procurar, não tem. Vai falar de Abraão por causa da situação do sacrifício, assim por diante, de sair da sua parentela, mas o chamado de Abraão não tem. Então, assim, é algo que foi direto, não foi relatado em outros livros. Mas tem os profetas, que aí vocês vão escutar muito uma palavra, essa palavra é bom vocês apontarem aí no caderninho de vocês, que é chamado de teofania. Teofania significa, se alguém perguntar para você, olha, eu escutei alguém comentando que Deus fez, né, Deus no Antigo Testamento teve muita teofania. Teofania são manifestações diretas de Deus, em sonho, em revelação, aquilo que acontecia com os profetas. Então, isso a gente vê muito nos profetas, seja eles maiores ou seja eles menores, tá? Então, isso daí, toda manifestação direta de Deus é chamado teofania, com esses sonhos, como eu falei, essas revelações que ele chegava lá e falava, assim diz o Senhor. Então, parecia, entre aspas, tá, pessoal? Parecia que a pessoa praticamente não era mais ele, era realmente o Espírito Santo ali falando, e eu acredito que sim, falando ali em nome de Deus, mas pelo aquele profeta, tá? Uma outra situação que foi muito utilizada como fonte foi a tradição oral. Aí você vai ficar doido e doida, né? Que tem homens e mulheres. Você vai ficar doido, vai falar assim, André, tradição oral não dá certo. Essa situação que a gente chama no Brasil de telefone sem fio, que é o quê? Acho que vocês devem ter algum momento participar dessas conferências, dessas aulas de RH, de recursos humanos, onde a sala está muito cheia. Lá no Brasil tem muito isso. Aí a pessoa fala no ouvido, né? Olha, eu vou falar uma coisa e essa informação, nesse primeiro, tem que chegar no último, que está na frente dessa porta, igualzinho. Então, se eu falar lá, o Flamengo, né? Eu vou falar do meu time, que vai jogar hoje. O Flamengo ganhou. Então, o Flamengo ganhou. Flamengo ganhou. Tem que chegar no último. Só que normalmente não chega. O Flamengo ganhou, quando chegar lá, Cristiano Ronaldo foi campeão mundial. E aí, por isso que as pessoas não acreditam muito, desmerecem a Bíblia, porque não acreditam numa tradição oral. Calma. Muita calma nessa hora. A gente tem que prestar atenção que a cultura ocidental nunca foi uma cultura de tradições orais. De você passar de bisavô para
avô para pai, pai para filha, assim por diante. Não foi, não é uma cultura dessa. Isso a gente, se você for ler alguns livros, a gente livros assim de antropologia missionária, que depois eu vou passar alguns para vocês, não agora, calma, que já tem muito livro aí já na frente e está agitando vocês. Então, assim, mas se você for ver, aqueles índios da América do Sul que tinham, como eles iam passar? Não tinha telemóvel, não tinha papel e caneta, não tinha papiro, não tinha nada. Como eles passavam a informação para continuar a cultura, continuar aquela raiz cultural deles, para não se perder? Tradição oral. O judeu, ele faz isso muito, não é pouco bem não, é muito bem. A tradição oral dele, por isso que a gente vê o judeu ensinando a criança até os 12 anos, ele está ali o tempo todo falando quem é Deus, o que Deus fez, como é Deus, quais são as festas que tem que participar. Então aquilo ali fica enraizado. Mesmo que aquela criança, quando se tornar adulta, ele não continue nos caminhos de Yahvé, ele sabe que é. Ele sabe muito bem. E aí eu quero que vocês abram. Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe Bíblia não tem problema não, eu leio aqui para você. Eu vou abrir aqui em Jó, que aí você vai ver o que eu estou falando dessa tradição oral, que é Jó, capítulo 42, uma passagem conhecidíssima. Então, Jó 42, eu vou colocar versículos 5 e 6. Na verdade, o certo seria só o versículo 5, mas eu vou colocar o 5 e 6 que eu acho bonito. Então tá lá, ó. Para quem não trouxe Bíblia, para você que está aí com a Bíblia aí aberta, tá lá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha o que está falando aqui. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Tradição oral. Alguém explicou para ele quem era Deus, quem era Yahvé. Alguém falou para ele. Tem até um livro que eu li, que tem uma história, até numa pregação aqui, já faz tempo já, muito tempo atrás, foi acho que ano passado, e eu contei mais ou menos a história, que tem o garoto, né, um filho, um judeu, o pai empresário, e todo mundo sabe que os judeus, né, são muito comerciantes, são muito habilidosos nisso, e queria que o filho desse prosseguimento no trabalho dele, na empresa. E o filho falou, não, eu quero ir para uma escola rabínica. E o pai muito chateado, não sei o quê, mas falou, vá. E aí quando voltou, resumindo a história, estava um empregado fazendo a limpeza, estava o pai e o filho. E aí o pai, de uma forma bem sarcástica, irônica, perguntou assim, o que aprendeste na escola rabínica? Aí ele falou, aprendi quem é Deus. Ele, mas todos nós sabemos quem é Deus, não é? E falou o nome do empregado. Quem é Deus para você? E o homem falou, né? Amar a Deus é acima de todas as coisas, tal. E aí ele falou assim, pelo menos os 3 ou 4 primeiros mandamentos da lei. E aí ele e falou assim, viu? Até ele sabe. Aí falou, ok, ele sabe porque ele já ouviu falar, mas ele não vive com Deus. Então essa que é a situação. A tradição oral é um ensinamento de pai para filho, vamos dizer assim, e vai dando continuidade de uma forma cultural. Então isso é importante, isso é extremamente importante porque a gente vai ver que na Bíblia tem realmente essa essência da tradição oral, tá? Por isso que a gente às vezes fica num questionamento, mas como isso daqui, como aquilo ali? Mas a gente vai ver tudo isso. Aí outra situação, vários autores, agora a gente vai abrir a Bíblia. Vários autores revelaram fontes escritas, mas essas fontes são extrabíblicas. Extrabíblica! Já abriram até os olhos ali. Todo mundo estava com sono, agora já ficou até acordado. Calma! Então vamos lá. A primeira de todas que vou começar aqui, vocês vão ver
Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 14. Números, capítulo 21, versículo 14. Olha que interessante, olha que muito interessante. Eu vou ler para vocês. Tá. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá e os vales o Arnon. Que livro é esse? Livro das guerras. Não temos relatos. É uma fonte extra-bíblica. Não temos esse relato. Se você for procurar na Bíblia, não tem outro sítio que apareça esse livro das guerras. Alguma coisa, vamos dizer assim, o povo de Israel, né, estava ali, eles sabiam, mas Moisés sabia, mas nós não sabemos, não temos, e nem a própria escritura hebraica tem. Então, se tivesse, com certeza eles iam inserir, tá? Fiquem tranquilos. Em 2 Samuel, só anotem, não vou nem ler o versículo. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, tem o chamado livro dos justos. Você vai me perguntar, que livro é esse? Também não sei, porque não tem em outro lugar. É uma fonte extra-bíblica. Não tem. Aí tem ali, ó. Olha que interessante. No primeiro livro de Reis, no capítulo 14, no versículo 19 e no versículo 19, versículo 29, olha que interessante. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Cadê o livro dos reis? Não é esse livro de reis nosso, não. Não é só esse daqui, não. Ele estava usando uma outra fonte. E aí ele fala dos reis de Israel e no versículo 29 ele fala dos reis de Judá. Então a gente vai vendo isso daqui e aí vocês vão ficar mais assustados ainda agora. Ah, calma, calma. Ai, meu Deus. Calma. Olha essa daqui. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, versículo 29. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aias e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Quem é esse vidente Ido? Quem é? Olha a interrogação aí. Não tem. Pode perguntar para os maiores teólogos, historiadores, arqueólogos. Não tem. São extra-bíblicos. Tá bom? Então, assim, não fiquem assustados. Isso daí é muito importante, porque a gente tem que perceber que a história do Antigo Testamento é uma narrativa. É uma narrativa histórica. Por isso que eles escrevem a história de Jeroboão, a história de Salomão, a história de Davi, no livro tal. Porque ele está mostrando que foi fatos que aconteceram. Tá bom? Então, não é, por exemplo, que no Novo Testamento, que a gente vai ver no futuro, a gente vê que tem muito assim, tem figuras de linguagem, que são a parábola, metáfora, então uma hipérbole. Então a gente vai aprender isso no futuro. Mas agora a gente está vendo uma narrativa histórica. Então ele está mostrando o seguinte: olha, é história. É história. Então tudo isso que aconteceu é verdade. Ele está mostrando, claro, hoje para a gente. Mas ele estava ali mostrando para o povo de Israel, não esquece não, que isso é tudo história. Então essas fontes usadas, se alguém um dia te perguntar quais foram as fontes usadas, foi revelação de Deus direto para o autor, foi as teofanias, que são as manifestações de Deus em sonhos, em profecias, em palavras para os profetas, são as fontes extrabíblicas e a famosa tradição oral.
Ok? Tá bom? Então, essa daí. Aí você vai me perguntar, André, eu quero saber desse apócrifo, desses livros apócrifos, que aí vai... Eu quero saber isso, porque aparece no livro dos católicos apostólicos romanos esses livros aqui, ó. Tem os nossos, tem todos os nossos que a gente já viu, já falou. Levanta um pouquinho, por favor. Eu quero já os apócrifos aqui embaixo. Isso, obrigado. Então, os apócrifos. E aparecem esses daqui, André. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Acréscimos a Esther e Daniel. E aí, André? Eu não, de repente, eu não sei explicar se uma pessoa me perguntar por que apareceram isso. A gente tem que lembrar que a Taná foi escrita em hebraico e alguns livros em aramaico, tá? Daniel, então a gente vê algumas passagens em aramaico. O aramaico é muito parecido com o hebraico, tá? Então não é muito distante, não. É como se... É um hebraico, vamos dizer assim, um pouco mais arcaico, mas é muito parecido. Então, nessa situação, ele foi escrito todo em hebraico e aramaico. Quando aparece em 200 antes de Cristo e até 100 anos depois de Cristo, começa a aparecer muitos livros falando do Antigo Testamento. Só que quando aparece 200 antes de Cristo, esses livros eram escritos em grego. Quando é escrito em grego, aparece o que vocês vão aprender e vão escutar demais na história. A Septuaginta é a Bíblia em grego. Então, toda vez que você escutar a Septuaginta, você já sabe, é a Bíblia em grego. O judeu não aceitou, a maioria dos judeus não aceitaram, principalmente aqueles mais radicais, né? Aqueles mais firmes. Então, eles não aceitaram. Mas os cristãos começaram a aceitar e alguns judeus convertidos também, mais maleáveis, também aceitaram e começaram a ler. E aí foi... aquela situação, os pais da igreja, que quando eu falo os pais da igreja, são aqueles na história que são depois dos apóstolos. Então, vamos dizer assim, que são os discípulos, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Vou colocar dessa maneira para ficar mais fácil, mas a gente vai aprender um dia sobre a história da igreja. E aí, os pais da igreja, alguns inseriram esses livros na Bíblia cristã, e outros não aceitavam, porque só aceitavam o que realmente estava lá, o que estava no cano judeu, lá na Taná, não aceitavam. E aí o Papa chegou para Jerônimo, que era um escritor, e falou assim, você vai ter que fazer uma tradução para o latim. Tem que fazer uma tradução para o latim e eu quero que você insira esses livros aqui. E o Jerônimo, que era um grande escritor, que fez a tradução para o latim, ele fez uma ressalva, isso mesmo, fez uma ressalva, é a palavra mais certa, que ele era totalmente contra os livros apócrifos, porque eles só mostravam a história, mas não mostrava nada que complementasse algo sobre a escritura hebraica, a Taná. Tá bom? Então, isso daí aconteceu. Aí você vai me perguntar, então eu não quero saber, o André acabou de falar. Não. Eu acabei de explicar historicamente o que foi. Mas eu quero falar para você que os apócrifos são livros extremamente ricos em história, principalmente quando você vai ler 1º Macabeus, 2º Macabeus, você começa a perceber as revoluções que a gente, como eu falei, vamos ter que estudar um pouquinho para saber o porquê tinha tanta... no Novo Testamento tinha tanto movimento fariseu, né, saduceu, escribas e tantas outras coisas, tá? Mas é por isso que eu falei, é bom vocês lerem. Fiquem tranquilos,
você também da internet aí, fique tranquilo, você não vai se desviar, você vai enriquecer de conhecimento e sobre o que aconteceu na história do Antigo Testamento, aquele período entre 400 anos, que é o profeta Malaquias, até João Batista, você vai saber mais ou menos o que aconteceu naqueles 400 anos que Deus não falou com ninguém, que até brinco muito quando a gente abre a Bíblia e é aquela página em branco, e aí depois você vai perceber muito o que aconteceu no Novo Testamento, tá bom?